Então eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa forma de tratar esse assunto, gravando o vídeo, até para ter acesso ao tema, às nossas ideias, às ideias que a gente quer expor, né, que nós pesquisamos, de modo assim mais leve no vídeo, e depois, se gostar do assunto, espero que gostem, poder folhear as páginas impressas. Nós vamos imprimir o livro, sim. E o livro, como nós já abordamos, trata de uma questão muito séria que está colocada nesse tempo atual. Será que o processo democrático, o processo eleitoral democrático, está de algum modo, tem algum defeito, algum problema na sua estrutura, na estrutura do processo democrático, que está, de algum modo, resultando numa crise que pode sufocar, que pode matar a própria República Democrática, a República, o Estado Democrático de Direito? Essa que é a questão. E nesse segundo capítulo agora, nós vamos mostrar que não é só a questão de ter uma abundância de partidos políticos, porque, como nós já mostramos lá no início, no primeiro capítulo, na introdução, lá nos Estados Unidos tem 2 grandes partidos políticos, e a crise democrática, a crise do Estado de Direito lá também está muito grande, as coisas estão sendo resolvidas, encaminhadas para o STF de lá, né? Para a Suprema Corte, né? Do mesmo modo que aqui no Brasil as coisas estão se agarrando e tentando ser solucionadas na Suprema Corte. Mas até que ponto a Suprema Corte, nos Estados Unidos e aqui, no caso o STF, vai dar conta de estar todo dia pipocando uma crise, pipocando um problema, e aí o STF entrar para resolver? Até quanto a estrutura do Estado dá conta de sobreviver nessa situação? Então nós já avaliamos que um problema foi, de algum modo, uma intenção, parecia que estava permeando a criação dos partidos políticos, essa profusão de partidos políticos aqui no Brasil, para dar uma freada na esquerda que estava crescendo no início da década de 2000, 2002 para cá, e isso com certeza teve um impacto, sim, para frear a esquerda. Mas será que só freou a esquerda, ou o veneno foi tão amargo que pode matar inclusive a República? Aí é que é a coisa. Então, não foi só a criação dos partidos políticos, né? Como nós já dissemos, mas o sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro tem algo de perverso nas suas entrelinhas, que é uma coisa complicada. E se não for entendida, se não for analisada, aí o veneno vai ser muito grave e matar o doente, matar a República. Como assim? O processo da eleição proporcional, né? Porque as pessoas votam naquele que elas conhecem, no comerciante, no vizinho, no amigo do bairro, na ONG benfeitora do bairro, mas o voto não é dos candidatos. O voto pelo sistema eleitoral vigente é do partido. Começa pelos 2 números que identifica o candidato como sendo um associado a um partido político, como se fosse uma empresa que tem CNPJ. Então vamos ver isso adiante, como que o sistema eleitoral, aí no caso, o voto proporcional à eleição de vereadores, de deputados estaduais, de deputados federais,
tem essa armadilha que a pessoa vota numa pessoa que ela conhece, mas acaba elegendo uma pessoa que ela nunca viu e que provavelmente nunca mais vai ver. Então vamos continuar aí no capítulo 2. Eu espero que vocês gostem. Um detalhe é que nós vamos poder, porque são vídeos separados, para você não perder o assunto, ou não chegar no assunto caindo de paraquedas no vídeo 2, né, no capítulo 2. Então nós vamos repetir um pouco o trecho final do capítulo 1, a síntese do capítulo 1, o trecho final, para você já começar a entrar no assunto do capítulo 2. Então vamos conosco aí nesse capítulo 2. Uma alternativa para também frear o crescimento das esquerdas era aumentar o número de partidos. E o ministro Gilmar Mendes, se pensar bem, sabe que teve muita responsabilidade sobre isso, enquanto esteve no STE. E de lá para cá, a facilidade, isso já vinha sendo tentado de muitos anos, porque quem não quer ser candidato a vereador, ser candidato a deputado, com chance eleitoral, para poder ocupar um cargo público desse que tem um salário, vamos pensar, muito bom, né? Muito acima da média de todos os empregos, até com curso, com mestrado, com doutorado. Então quem não quer ter um cargo desses de vereador, de deputado, de prefeito, de senador, mas com 2 ou 3 ou 5 partidos políticos isso fica muito mais difícil, né? Por quê? Porque tem um número de vagas por partido para você conseguir se candidatar. Então, muita gente ficava orbitando em torno, muitas lideranças importantes, orbitando em torno do PMDB, em torno do PSDB, em torno do Partido dos Trabalhadores, do PDT, que até então aí já estava, mas não conseguia ser candidato, porque o número de vagas para se candidatar dentro do sistema eleitoral vigente na época restringia muito essa possibilidade. Então qual que era a válvula de escape, juntando isso da vontade da fome com a vontade de comer? Era aumentar o número de partidos políticos. Aumentando o número de partidos políticos, você aumenta enormemente o número de candidaturas. Enraiza, espalha as candidaturas nos municípios, nas vilas, nas periferias, nos conjuntos habitacionais. E isso fragmenta a esquerda. Fragmenta a direita? Não. Se os partidos criados fossem de direita, não fragmentaria a direita. Ao contrário, favoreceria a construção das forças políticas, a organização política das forças do capital, das forças do processo empresarial, do processo... eu vou falar de capital porque fica mais fácil de ser entendido. Capital, trabalho. E aí, com mais um partido aqui, outro partido ali, outro partido ali. Na esquerda também apareceu aí, parecia que era terrível, o PSOL, o PSTU e outros partidos. Não. Nessa medida, a meu ver, era excelente. Agora, só que não tem financiamento, não tem organização na sociedade para financiar isso.
Agora, no setor dos lobbies empresariais, tem bala na agulha para financiar isso. E aí floresceu, juntou uma coisa com outra e floresceu o número de partidos políticos à direita com bala na agulha, com capacidade de investimento, de financiamento, de custeio. E aí os lobbies, que antes ficavam ali girando em torno do PMDB, do PSTB, mais um ou dois partidos da direita, de centro, eles migraram todo para esses partidos aí, o financiamento. Ah, mas não tem financiamento privado. Tem sim, tem sim. Não tem o financiamento privado com o CNPJ, mas tem com o CPF, né? E aí, quem vai conseguir frear isso do repasse financeiro do CNPJ para os CPFs, inclusive múltiplos, laranjas, que acabam desaguando no caixa, no financiamento privado desses partidos políticos. Aí o povo, os assalariados, os sindicalistas, enfiam a mão no bolso para poder financiar os seus partidos políticos? Não. Não. É muito difícil para um partido de esquerda, as pessoas, o povo que sobrevive com tanta dificuldade, enfiar a mão no bolso para financiar os seus partidos. Mas para o empresariado, aí para os lobbies do agronegócio, do sistema financeiro, do agrotóxico, da indústria de armas, do comércio de armas, dos supermercados varejistas, do capeta 4, do diabo 4, né? Inclusive do crime organizado. Ah, bom, vamos privatizar. Essa situação chegou mais forte. Serviço público, isso não funciona. A Lava Jato provou, né, através de artimanhas impensáveis, para quem não gosta de pensar sobre isso, mas perversas, desarticulou a política. A política virou um nojo, um lixo. O que já era, piorou. E aí, o que é público é podre, né? Foi esse o resultado. E daí, então o negócio é privatizar. Agora, bom, tudo bem, não tem problema, vamos privatizar, vamos terceirizar, vamos fazer as parcerias público-privadas. E ótimo. Mas isso é o de olho nos fundos públicos, de olho no caixa público, de olho no patrimônio público. E quem pode dizer que quem está de olho no caixa público, no patrimônio público, seria só gente honesta, só empresas honestas, empresas do setor privado, conceituadas, economia, o crime organizado também. É um erro achar que é só as pessoas honestas que têm interesse de controlar a República, controlar as leis. Então, junto disso, do aumento dos números de partidos, do aumento do número absurdo do número de candidaturas. A ponto de uma família ter um candidato num partido político e ter outro membro, um jovem num partido político e uma moça jovem também no outro partido político, um pai num partido político e os filhos no outro, de direita, para poder conseguir se infiltrar nos partidos políticos e ter acesso a um mandato, né? Porque o mandato é uma coisa desejável,
sobre todos os aspectos, num mundo tão competitivo. Mas aí, tudo bem, mas se for pelo voto, se for isso não é democrático, as pessoas se candidatarem e ter o apoio da comunidade para poder se tornar eleito. Eu não quero votar numa pessoa que eu não conheço, porque a política está rolando lá em Brasília, a gente não conhece a pessoa. É melhor votar num comerciante do bairro, é melhor votar num vizinho, é melhor votar num familiar que a gente conhece, porque aquela pessoa, a gente consegue conversar com ela, e aí a gente vai ter nas comunidades, nas cidades, nas vilas, nos conjuntos, uma pessoa que a gente consiga dialogar para levar os pleitos, trazer os benefícios. Isso é um raciocínio, mas não funciona assim, porque tem um sistema eleitoral, e no sistema eleitoral tem uma perversão muito grande que a maioria das pessoas não consegue sequer ler, sequer entender, não consegue nem ter acesso à informação. Como assim? Bom, o sistema eleitoral, no caso dos vereadores, dos deputados estaduais, dos deputados federais, é chamado de sistema proporcional. Então, qual que é esse negócio de sistema proporcional? Bom, depende do número de partidos, depende do número de vagas, do número de vagas daquele nível que está sendo pleiteado, no caso da Câmara de Vereadores de uma cidade. Quantas vagas tem na Câmara de Vereadores desse município? Quantas vagas tem, quantas cadeiras tem na Assembleia Legislativa desse estado? Quantas cadeiras tem na Câmara Federal? Esses são os votos proporcionais. A eleição de prefeito, de governador, de senador e de presidente da República não é o sistema proporcional, é o sistema direto. Você vota naquele candidato ou naquela candidata. Mas para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, não, é um sistema proporcional. Então você vota num candidato que você conhece, comerciante do bairro, da ONG, que faz benefício ali na comunidade, da igreja que é perto da sua casa, que você frequenta. Mas você vota nessa pessoa filiada a um partido, só que o voto não é daquele candidato, daquela candidata, o voto é do partido político, né? Vamos ver, se a pessoa vai votar num candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores, ela começa a votar no 13. 13 é o número do Partido dos Trabalhadores. Se vai votar numa candidata do Partido da Igreja Universal, o Republicanos, né? A Igreja Universal criou um partido, é o Republicanos, né? Aí o número do partido é o número 10. O partido, agora os progressistas, esses partidos vão mudando de nome. Quando acontece algum problema que o nome fica queimado, eles mudam de nome. Então, o Partido Popular, e antes virou Partido Progressista, é o número 11. E vai por aí afora. Então, Partido Novo, 30, Partido Novo, né? 30. Então você vota num conhecido, num familiar, num comerciante do bairro, num membro da igreja, numa pessoa que joga futebol, que gosta de esporte, ou num artista famoso, num esportista, e você vota primeiro no número do partido, né? Os dois primeiros números no número do partido. Então isso indica que aquele voto não é daquele candidato. Em tese, ele é primeiro do partido ao qual a pessoa se inscreveu para ser candidato. Aí, depois, no final da eleição, do resultado das eleições, então vai fazendo as contas, tem um processo, tem uma equação, ela é um pouco complicada, eu não vou
Mas procure saber aí como é que é o voto proporcional para eleger um vereador, um deputado estadual, um deputado federal. Um sistema eleitoral vigente aí. Aí, com essas contas, você vota na pessoa que você conhece, que você confia, mas o seu voto vai cair na sacola do partido lá, e depois, dentro do processo das contas, da equação, acaba elegendo uma pessoa que você nunca viu na vida. E nem vai ver mais, a não ser na próxima eleição ou quando ela começa a fazer confusão. Porque quando ela está fazendo tudo direitinho ali, o nome dela nem aparece na imprensa. Aí, esse é o problema. Então, com tanto de lobbies, com bala na agulha, com muito dinheiro, inclusive o crime organizado. Aí o PCC, que passou a ser um partido com muita força na sua coesão, nas suas regras, na sua disciplina interna, e com o objetivo financeiro, de entrar no mundo das finanças. Quando a gente assistiu lá para a década de 70, acredito, o Poderoso Chefão 3, a gente viu esse filme pela primeira vez. O Poderoso Chefão 3 mostrou como que a máfia italiana descobriu que precisava sair do caminho do tiroteio, da violência, e entrar no mundo financeiro, nos bancos, lá no Vaticano, no Banco do Vaticano, e foi para aí fora. E isso chegou aqui no mundo inteiro, e chegou aqui no Brasil também, com essa facilidade dos partidos políticos. Bom, nós temos aí, eu não sei precisar hoje, mas perto de 30 partidos políticos oficializados. Tem uns 6 partidos de esquerda, mas são uns 2 ou 3 conseguiu se organizar do ponto de vista financeiro para poder disputar a eleição. E os outros partidos, a maioria, os próprios partidos se autodenominam de direita. O partido é autodenominado. Nós somos um partido de direita, conservador. Pode olhar lá no estatuto do partido. Você entra no Google, você consegue pesquisar isso tudo. Eu nem preciso de ler livro. Eu vou no Google ali, pergunto ao Google, como é que é isso? Ele me responde. No chat GPT, ele responde na hora. Aí, então, você faz a pesquisa e você vai ver. O próprio partido é que se auto-intitula, autodenomina, nós somos partido de direita. E com esse negócio de direita ficou meio esquisito, muita gente, não pode ser nem de direita, nem de esquerda, tem que ser de centro. Então, tem uma turma aí que cai nessa conversa e nós somos um partido de direita do centro. E outros, não, nós somos um partido do centro. Aí você vai lá nas votações, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, ou lá na Câmara dos Deputados, no Senado. Só tem 3 votos, só tem 3 jeitos de votar. Ou sim, tem um projeto de lei para ser aprovado, para ser discutido. Você vota sim, você vota não, ou não vota, se abstém, ou nem vai lá, se ausenta. Mas voto mesmo só tem 2, ou é sim ou é não, né? Então, esse projeto de lei aí não tem um voto do meio. Não é isso nem aquilo. O jeito de você ser do centro ali numa votação dessa é não votar. A maioria vota. E aí, quando você vai ver, se tem um projeto de lei que vai beneficiar a população de um modo geral, a maioria absoluta da população, aí é só a esquerda votando, mais uns gatos pingados lá do centro. Ou então, quando o negócio está tão escancarado que vai perder, aí alguns lá da direita liberam para votar lá, não tem problema, não vai perder mesmo. Aí vota junto com o povo.
quando ameaça, quando é um projeto de lei que ameaça, assombra, ameaça de longe os interesses das elites, dos lobbies, do agronegócio, do sistema financeiro, dos juros, aí não tem conversa. Essa parte do centro vota toda junto lá com a direita. E aí nós temos 513 deputados federais, você tem lá mais de 380 votos à direita e, bom, ele já perdeu, de maioria absoluta. E toda decisão polêmica, é só olhar isso. Presta atenção nas votações, pesquisa as votações, onde que esses tais partidos de centro, essas pessoas que falam que é de centro, onde é que elas votam quando tem uma polêmica, se o assunto interessa a maioria do povo, se interessa aqueles lobbies econômicos. E eles são todos juntos, eles não divergem, né? Então, apesar de não ter interesse, às vezes, para a bancada ruralista, os votos na questão das armas, ou os votos da questão do financeiro, do juro, disso, seja o que for. Não tendo interesse, eles votam juntos. Votam juntos.